Bom dia, senhores. Estamos aqui gravando esse vídeo com a finalidade de esclarecermos alguns pontos sobre as Escrituras Sagradas. Nós vamos fazer aqui a leitura no livro, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, a primeira carta, que no capítulo 5 dessa carta, Paulo, no versículo 6, falou assim. Eu estou trazendo aqui capítulo e versículo apenas para facilitar o seu acompanhamento, mas esperamos que os senhores que estiverem nos ouvindo tenham a preocupação em ler toda a carta, para que os senhores possam fazer uma contextualização daquilo que se está falando, para que nós não sejamos emissários de uma mensagem que descontextualiza a carta, descontextualiza o que se quer falar em tudo. Nós não queremos ser esse tipo de emissário. Na verdade, nós saímos de um meio, no meio chamado evangélico, que eu hoje intitulo como católico protestante, onde o que mais se faz é descontextualizar as Escrituras. Isso tem como finalidade para o próprio sistema manipular as pessoas, mas nosso objetivo aqui não é esse. Eu vou ler aqui a carta, no capítulo 5, no versículo 6, primeira carta aos Coríntios. Não é digno o vosso motivo de vanglória. Pois bem, não é digno o vosso motivo de vanglória. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Purificai-vos do fermento para serve nova massa. Purificai-vos do velho fermento para serve nova massa, já que sois sem fermento, pois nossa Páscoa, Cristo, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com os pães asmos da pureza e da verdade. Amados, eu li aqui primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Preste atenção, Paulo disse nessa carta, para que os irmãos ali em Corinto, e essa mensagem serve para nós outros, para que aqueles irmãos e nós nos purificássemos do fermento velho, para que nós sejamos, ou melhor, para que nós passássemos a ser uma nova massa, visto que nós estamos sem fermento. Preste atenção, nós, o corpo do Salvador, a igreja, que é a mesma coisa de corpo, a igreja não é uma instituição, a igreja é o corpo, nós somos a igreja enquanto corpo do Salvador, e somos corpo enquanto igreja do Salvador. Não somos instituição de nada. As instituições pertencem aos padres, as instituições pertencem aos pastores. Se você segue a instituição, você está seguindo os padres. Se você segue a instituição, você está seguindo os pastores. Eu não estou falando aqui de corpo, igreja, corpo, instituição. Eu estou falando das pessoas que foram chamadas pelo Espírito do Pai para fazer parte deste corpo. Presta atenção, eu falei chamadas, porque ser igreja é ser chamado. Então, quando eu digo que você foi chamado, como a Escritura diz que você foi chamado para fora, vamos ler depois João 10, você está sendo igreja. Isso que é igreja.
Nós somos a igreja do Pai. Por que eu estou sendo preciso com relação a essas coisas? Tentando, irmãos, desconstruir. Eu sei que não seria eu somente, mas muitos outros irmãos que, graças ao Pai Celestial, já têm falado sobre essas coisas, tentando desconstruir todo esse edifício, toda essa fortaleza que se levantou contra o conhecimento do Salvador. E, por incrível que pareça, nesses lugares que se dizem igrejas, que são instituições, você ouve seus líderes, né, dizendo que lá está combatendo a fortaleza, que se levanta contra o conhecimento do Salvador. Muito pelo contrário, nenhuma outra religião, ainda que nenhuma religião, olha só, nenhuma das religiões pode nos conduzir ao Salvador, mas nenhuma outra religião que não seja católico, protestante, poderia servir como fortaleza resistente ao conhecimento do Salvador. Porque lá fora, queridos, as pessoas elas não vendem essa ideia de salvação para ninguém. As pessoas lá fora, nas outras religiões, eles, por mais que estejam na ignorância, eles não têm nem noção do que seja o entendimento das coisas do Salvador, por isso jamais eles poderiam ser uma fortaleza contrária, porque para você se armar contra o seu adversário, seria necessário que você conhecesse algo do seu adversário. E isso acontece dentro da igreja católica e da igreja evangélica. É lá que existem as fortalezas que se levantam contra o conhecimento, porque é lá que se rejeita o verdadeiro conhecimento, ainda que nesses lugares os líderes religiosos e aqueles irmãos que já estão enganados, achando que sabem, são nesses lugares que se nega a verdade, que se impede que o conhecimento venha à luz. Então você, como nós vemos aqui, que a massa não seja como aqueles discípulos que ainda não entendiam, e quando o Salvador falou para que eles se guardassem do fermento dos fariseus, eles estavam achando que o Salvador estava falando de pão, de milho, pão de sal, de pão, de alimento, pão físico. O Salvador não estava falando disso, o Salvador estava falando do fermento, estava falando de pecado. Nós não podemos ser como aqueles homens, porque nós já estamos vivendo uma época posterior e tudo que está escrito para o nosso proveito, e está escrito sobre isso. Nós já sabemos que o pão não é aquele pão, e por isso nós não temos que comer pão nenhum, como sendo esse pão o corpo do nosso Salvador, pois ele nunca nos mandou fazer isso. Nós precisamos compreender o que foi que o Salvador fez. Aí eu já estou entrando na questão daquilo que se chama Santa Eucaristia, os católicos chamam de Santa Eucaristia, e que os evangélicos chamam de Santa Ceia. O Salvador pegou o pão da Páscoa, da ceia da Páscoa. Leia sobre Páscoa lá no livro de Êxodo. Ele tinha a festa dos pães asmos, os pães sem fermento. Então se comia a Páscoa e se comia pão, se ceava o pão. A ceia, ou melhor, se ceava a Páscoa, na verdade, a ceia, na verdade, era o cordeiro, e depois se comia o pão sem fermento. Então, nós que estamos no Salvador, devemos compreender o seguinte, que nós temos um altar no qual os que servem as religiões, a Escritura diz que serve o tabernáculo, mas isso é uma religião, em todas as religiões, no qual os que servem ao tabernáculo não tem direito de comer, porque o nosso altar é espiritual, o nosso altar é o nosso Salvador.
Ele é a nossa Páscoa, como nós lemos aqui, porque o Salvador, a nossa Páscoa, foi imolado por nós. Então, nós que comemos essa Páscoa, não devemos comer pães com fermento. E o Salvador, no momento que estava comendo a última Páscoa dele, no momento em que ele come o pão, pega o pão e reparte pelos discípulos, e disse: "Isso é meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei." Olha, ele partiu entre eles e disse: "Esse é meu corpo que é dado por vós." Da mesma forma ele fez com o cálice. Este é o cálice da nova aliança. Meu querido, eu vou dizer aqui para os senhores o seguinte: o apóstolo Paulo, no livro aos Hebreus, ele diz o seguinte, que um testamento, olha só, nós estamos, olha como os assuntos vão interligando, mas foi importante porque o que vem na minha mente aqui agora, eu vou falar sobre isso. Um testamento, ele só tem força, ele só tem valor, ele só tem vigor com a morte do testador. Pois, enquanto o testador está vivo, o testamento ainda não tem força, ainda não tem vigor, ainda não tem validade. Preste bem atenção nisso. Isso está escrito lá no livro dos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 10. Ora, o Salvador estava cumprindo o Velho Testamento e nos trazendo os seus ensinamentos, o Novo Testamento, trazendo um Novo Testamento para nós. Ora, enquanto o Salvador estava aqui na terra vivo, o que prevalecia era o quê? O Velho Testamento. Por quê? O que existia era o sacerdócio levítico, onde o sangue era derramado cotidianamente, todos os dias, por aquele testamento, ou seja, havia uma morte diária pelo testamento antigo. Onde havia essa morte? Ali, né, por uma blasfêmia pelo homem ter feito um templo de pedra que o Salvador nunca criou, estava sendo dentro do templo. Nós não vamos entrar nessa questão do templo agora, mas eu quero deixar para as pessoas que aquele templo não era vontade do Criador. Isso é uma coisa para uma outra situação, um outro vídeo. Então, ali ainda se matava aqueles animais, porque quando Moisés leia o livro de Hebreus, capítulo 9, deu aquela aliança para o povo, o Criador, né, por ordem do Criador, ele aspergiu com sangue todos os livros, todos os vasos, porque quase todas as coisas são consagradas com sangue na velha aliança também. E todos os dias o sangue era derramado. Mas o Salvador estava vindo cumprir, então ainda prevalecia, porque o sangue ainda era derramado ali naquela aliança. E aí vem uma questão muito importante, ainda em Hebreus, isso é 9 e 10. Em Hebreus 10 diz o seguinte, que entrando no mundo ou seja, como Salvador entra no mundo diz, isso foi uma profecia de Davi, e é isso que se diz a respeito do Salvador. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblação pelos pecados não te agradaram. Por isso digo, eis aqui venho, ó Pai, para fazer a tua vontade. E diz que na qual vontade nós somos santificados pela oblação do corpo de Jesus. Agora o que eu quero falar com relação a isso é o seguinte, ele diz que sacrifício e oferta, o Criador não se agradou de sacrifício e oferta. O Salvador não quis sacrifício e oferta, e que por isso ele vinha ao Pai para fazer a vontade do Pai. E aí, lá no livro de Hebreus 10, ele diz o seguinte, que quando ele diz que sacrifício e oferta não quiseste, nem, mas corpo lhe preparaste,
ele se refere ao sacrifício e ofertas, né? Ele se refere ao sacrifício e ofertas que são oferecidos segundo a lei. E ele diz, corpo me preparaste, ou seja, tirou o primeiro para estabelecer o segundo. Preste atenção. Tirou o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo sacrifício. O que é que isso significa na prática com relação à lei e à graça? Que, com a tirada do sacrifício da primeira aliança, ou seja, do derramamento do sangue da primeira aliança, a primeira aliança, que é a velha aliança, ela perdeu seu vigor, ela perdeu seu valor, porque sem derramamento de sangue não há remissão, e o testamento só tem valor com a morte do testador. E na antiga aliança, quem representava a morte do testador era os animais. Então não tinha mais, acabou o vigor daquela aliança, que nos serve hoje, né, como exemplo, lições de exemplos, mas não para aplicabilidade nas nossas vidas. Nós estamos vivendo a nova aliança, porque o Salvador, quando, voltando à questão da que os católicos chamam de Santa Eucaristia, os evangélicos de Santa Ceia, quando o Salvador estava ali com seus discípulos naquele momento, ele disse, isto é o meu sangue, é o sangue de uma nova aliança, não o sangue da nova e velha, não o sangue da velha, é o sangue da nova aliança. Se o sangue da nova aliança, essa aliança é que está em vigor. E se ele tirou o sangue da antiga aliança, que era o sacrifício da antiga aliança, aquela aliança perdeu o seu vigor. Esta é a realidade das alianças. Aí vamos retornar para a questão do que se chama de Santa Eucaristia e Santa Ceia, que é uma fraude do sistema católico protestante. Queridos, ele diz, faça isso, tomai e comei, pegou o pão, partiu o pão. E a palavra do Salvador, aqui ainda no livro de Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler aqui para os senhores compreenderem o que é o pão, o que é o cálice e o que é o pão. Aqui, em 1 Coríntios, eu mais uma vez vou fazer uma ressalva com relação ao capítulo e versículo. Estou falando para situar os senhores apenas, que seria também, não seria razoável que nós fôssemos ler tudo aqui para os senhores. Os senhores leiam tudo. 1 Coríntios 10, versículo 14. Eis porque, meus amados, deveis fugir da idolatria. Falo a vós como a pessoas sensatas. Julgai vós mesmo o que digo. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão, não é porventura a comunhão do sangue de Cristo. Preste atenção, ele está dizendo, olha, o cálice de bênção que abençoamos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Então eu digo para os senhores o seguinte, se os senhores querem abençoar o cálice, ande em comunhão. Andar em comunhão não é ficar dizendo, ô meu irmão queridinho, eu te amo. Não, se preocupe com o seu próximo. Se preocupe com o seu irmão. Se preocupe com aqueles que estão do seu lado. Reparta de boa mente. Comunhão quer dizer ter as coisas em comum. Isso que é você repartir o cálice. O Salvador não veio trazer uma religião, porque a religião é uma coisa infrutífera. Você fica fazendo prática litúrgica, mas você não alcança o objetivo do Pai. Então você quer abençoar o cálice, você quer fazer a Santa Ceia, você quer fazer a Santa Eucaristia, reparta, porque isso é o cálice. Isso sim que é o cálice de bênção que abençoamos. A comunhão. Se você não tem comunhão, não adianta você estar dentro de igreja nenhuma, nem de lugar nenhum. Aliás, com relação a você ir para a igreja para fazer culto para o Pai, isso é uma heresia. Eu não vou entrar em detalhes, mas vou deixar aqui uma seguinte explicação. Na antiga aliança, quem fazia os cultos, as práticas litúrgicas para o Pai, eram os sacerdotes levíticos, porque eles foram escolhidos pelo Pai para isso. O próprio santuário, que não estou falando de templo, daquele templo de pedra não, estou falando do santuário, leiam lá o livro de Êxodo, vocês vão ver, foi o Pai que deu todas as medidas, tudo que teve ali foi o Pai que deu, foi a coisa do Criador, apenas para simbolizar a nova aliança.
Ninguém, nenhum homem que não fosse daquela linhagem, que tivesse enquadrado naquelas condições para servir ao Pai no santuário, ou seja, para prestar culto litúrgico, culto divino, ninguém poderia entrar ali para fazer. E mais, no livro de Hebreus 8 está escrito o seguinte, que se o nosso Salvador estivesse aqui na terra, nem tão pouco sacerdote seria, ou seja, se o nosso Salvador estivesse aqui na terra, nem ele poderia prestar culto divino para o Pai. Por isso que ele nunca prestou um culto divino. Por isso que ele nunca foi para a igreja. Ele foi ali naquele tempo para mostrar aquelas pessoas que elas estavam fazendo as coisas erradas, mesmo as coisas da lei que ainda prevalecia. Ele mostrou, vocês não estão fazendo o correto dentro da própria lei. Foi para a sinagoga para ensinar para eles também que eles não estavam vivendo e falar a verdade. E sabe o que aconteceu? Tentaram matar ele tanto tempo como na sinagoga, porque esses lugares não são lugares da verdade. Hoje, da mesma forma, se o que eu estou falando com os senhores aqui for falar dentro da igreja, vão me expulsar de lá. Vão me expulsar da igreja. Por quê? Não é lugar da verdade. Lá é lugar de liturgia. E isso ainda, vocês se tornam usurpadores, porque vocês não foram chamados para fazer esse tipo de culto. O Criador nunca pediu a ninguém que não aqueles homens para fazer até o momento da correção. Aquela aliança era sombra. Paulo nunca foi para culto nenhum. Paulo sempre buscou ensinar as pessoas, tanto os judeus como os gentios. Buscou dentro das sinagogas dele, buscou dentro do templo dele, mas foi perseguido. Porque eles não queriam ouvir a verdade. E é isso que esse sistema tem feito com muitos de vocês que são sinceros. Muitos de vocês são sinceros. Muitos de vocês querem agradar ao Pai Celestial. Apenas vocês estão com os olhos fechados, estão com escama nos olhos. E precisam tirar essas escamas, deixar essas escamas caírem dos seus olhos e começar a enxergar a verdade. Porque o que você está fazendo na igreja não é a verdade e não é o que o Pai está pedindo. As pessoas têm buscado o que o sistema tem oferecido. Mas as pessoas também querem, muitas das vezes, o que o sistema tem oferecido. Mas falemos agora com relação ao pão. Ainda estamos aqui em 1 Coríntios 10, e no versículo agora 16, 17. Desculpa, 16 ainda. O pão que partimos não é a comunhão, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Já 17, já que há um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo. Ou seja, irmãos, o pão do Pai, o corpo do Pai, que morreu, ressuscitou, e nós agora somos esse corpo. O corpo do Pai somos nós, não é um pedaço de pão que você come na Eucaristia, não é aquele pedaço de pão que você está comendo na sua ceia. O pão somos nós, corpo de Cristo. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. E a nossa comunhão não é você estar ali junto, batendo palma, fazendo culto litúrgico, porque Ele nem pediu e nem quer isso de ninguém. A nossa comunhão é a nossa igualdade. É vivermos preocupados com o próximo. É fazer o bem para o necessitado. Esta é a nossa comunhão. É isso que abençoa o pão. Por isso que ele diz, desculpa, naquele dia ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai. Ah, você não pediu um culto de oração. Foi isso que ele disse? Não. Você, quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estava nu, você me deu de vestir. Me vestiste. Quando eu estive doente, me visitaste. Quando eu estava preso, você foi me ver. E você vai ficar surpreso, porque isso vai surpreender muita gente, porque ele não vai dizer que foi você que era o líder do evangelismo da sua igreja, que o seu pastor diz que ele foi chamado para ser pastor, mas fica dentro de um lugar que ele chama de igreja, uma instituição.
Em vez de sair por aí, que tem muitas pessoas querendo ouvir a palavra, ele cria um chamado grupo de evangelismo e bota você para pregar no lugar dele. E você pensa que está agradando o Pai com isso, porque não que você evangelizado seja bom, isso se você tem conhecimento, você deve estar falando. E todo mundo sabe um pouco para falar das pessoas, sobre o Pai. Mas a questão é que você não está em comunhão no corpo. Você pensa que está em comunhão no corpo porque participa de uma instituição igreja, mas está em comunhão com o corpo de Cristo. A comunhão do corpo, ser pão, é você viver em comunhão, é dividir, é repartir, é viver em igualdade. Isso não existe. Essas igrejas não estão em comunhão nenhuma no corpo do Salvador. E eu fico triste, querido, porque eu vejo que pessoas que seguem filosofias religiosas e outras ou religiões, que às vezes praticam até comunhão. Preste atenção. Pessoas que vocês, que são do sistema religioso católico protestante, dizem que são de diabo, essas pessoas, que muitas delas às vezes praticam comunhão, compreendeu isso. Você, que tem a Bíblia, que você diz que é inerrante, palavra do Criador, que não, né? Que vocês idolatram essa Bíblia. Vocês que andam dentro do culto, que fazem culto de oração, que fazem a lavagem cerebral da chamada escola bíblica dominical, a maior lavagem cerebral desse sistema. E você não sabe o que é comunhão. Você vive individualismo. O pão é você, mas é você. Se você viver em comunhão. Se você não vive em comunhão, se você não vive em igualdade, se você não reparte, se você não se preocupa com o próximo, você não é pão. Mas se for pão, é pão fermentado. A palavra diz que nós temos que tirar o fermento, nós somos uma nova massa. O Salvador não veio trazer uma religião, não. O que ele veio trazer para mim e para você foi a verdade. Mas o que é a verdade? Ele disse que ele que era a verdade. E você é o corpo dele. E seguindo nessa linha do entendimento do pão, o Paulo, ainda no livro aos Coríntios, primeiro livro, primeira carta, no capítulo 10, começa a exortar os irmãos, chamar a atenção, trazendo como exemplo situações que ocorreu com o povo judeu, que estava cada um vivendo por si em dado momento e que foram castigados em decorrência das desobediências deles. E Paulo traz essas coisas com o objetivo de falar sobre algumas situações que estavam ocorrendo no meio do povo ali em Corinto. Que achava, como vocês do sistema católico protestante acham, que ficariam em fazer culto para o Pai, que é isso que o Pai quer. E aí era cada um por si. E isso ficou bem evidente ali em Corinto, porque eles se reuniram para comer. Para comer. E aí, cada um, aqueles que tinham, que levaram o alimento, alguém deu a ideia, vamos nos reunir para comer. Chegou lá, cada um comeu o que levou, só que tinha os irmãos que não tinham nada. Ou seja, havia comunhão nisso? Não. Estavam repartindo? Não. Comunhão é isso. Repartiu, estava havendo igualdade entre eles? Não. Tem que haver igualdade, meu querido. É isso que é comunhão. Você está comendo Santa Ceia, isso aí, vocês estão fazendo uma coisa que acho que o inimigo deve estar rindo da cara de vocês. Rindo na cara de vocês. Eu já fiz isso também. Eu já fiz também. Eu já fiz, e agradeço ao Criador que tem falado comigo, tem mostrado através de revelação, né? Da palavra do Pai. Estou falando de revelação da palavra, não são essas profecias que vocês inventam aí, muita gente inventa. Estou falando de revelação da palavra, através até de um irmão que tem de mente de mãe aberto, falando, eu tenho escutado, e isso tem me aberto meus olhos espirituais. Também dessa forma. Eu também já fiz tudo isso aí. Mas fazendo tudo isso de forma errada, querendo até agradar o Pai. Por isso que eu digo que muitos dos senhores, eu digo até a maioria,
os senhores que vão para essas igrejas são pessoas sinceras. Eu estou dizendo gente próxima a mim que faz isso ainda. Pessoas próximas a mim que fazem isso. Agora, não estão agradando ao Pai. Não estão agradando ao Pai. Você aqui é o pão. Você precisa se fazer a mesma coisa com os outros. É o corpo dele que foi dado por nós. Você tem que pegar e se dar para os outros. Porque se você é o corpo aqui no lugar, ele simbolizou partir o pão. Ele quer que você, agora que o pão seja partido, que é você. Nós precisamos nos partir. Nós precisamos nos preocupar com o outro. Nós precisamos perdoar. É isso que vai fazer de nós filhos do Pai. Estava ouvindo um diálogo de pessoas da igreja adventista, né, no canal Novo Tempo, e eles falando como é que se agradava o Pai, né? Que era você pedindo, meu Deus, eu quero uma das coisas, eu quero que o Senhor me diga qual é a roupa que eu vou vestir hoje. Gente, isso aí é loucura. Você ouve um negócio desse, essa assim, poxa, que submissão a Deus. O Pai não quer nada disso. Quem escolhe a minha roupa sou eu. Quem escolhe a minha roupa sou eu. Isso é balela. Quem ensina isso está ensinando balela para vocês. E vocês acreditam que é uma coisa bonita, né, de aparente submissão, né, total ao Criador. Meu amigo, o que você tem que fazer, ele já falou, está escrito, reparta do que você tem. Ajude. Se você não tem alguém que está precisando, existem instituições sérias que precisam, com pessoas lá carentes precisando. Mas você prefere enriquecer o seu pastor para dizer que o Criador está abençoando ele, mas você está ficando fraco. Você prefere entrar nessa conversa de que está sendo abençoado, porque você tem um carro, aí tem uma pessoa lá fora que nem conhece o Criador, nem quer saber do Criador, que tem um carro melhor do que o seu. Ele não vai querer seguir o seu Deus. Você quer comparar o seu Deus com o carro, porque é isso que a sua igreja te ensina, que é para te atrair. Com emprego. Não. Mas sabe por que você fica atraído por isso? Porque você não aprende a viver em comunhão. Porque se fosse aprender a viver em comunhão, estava um ajudando o outro. É como Paulo fala lá em 2 Coríntios, né, que como está escrito, que muito colheu não teve de mais, e que pouco colheu não teve de menos, que para que houvesse igualdade. Do Pai quer entre nós a igualdade. Porque tem esses problemas das guerras, porque um quer ser melhor do que o outro, porque um não se preocupa com o outro. Eu tenho um, o outro não tem, eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber. E o que não tem também está no mesmo espírito, porque muitas das vezes está ali querendo ter para não querer saber de nada, nem de ninguém. Porque esse ensinamento das igrejas de vocês é que leva vocês a isso, que me levou também a isso, ainda que não era isso que eu estava procurando. Como eu acredito que não é isso que a maioria de vocês está procurando. Então aqueles irmãos ali, voltando à questão de 1 Coríntios 11, que um dia eu vou falar sobre a questão do véu, eu vou mostrar para o senhor, eu vou fazer um vídeo sobre isso, para falar que aquela mensagem do véu é uma fraude da Igreja Católica. Paulo nunca escreveu aquilo. Não existe nenhum correspondente ao uso do véu pela mulher, nem proibição de corte de cabelo, e mais, se o homem, se fosse desonra para o homem ter cabelo crescido, segundo a natureza, como está escrito ali, Sansão era o maior pecador por deixar o cabelo crescer, e foi o contrário que aconteceu. Sansão tinha um voto de Nazireu desde a nascença, e não poderia cortar o cabelo. E esse voto de Nazireu, o Criador deu lá, na antiga aliança, podia ser feito por homens e por mulheres. E nesse período o cabelo não podia ser cortado. Ora, se a mulher não poderia cortar o cabelo apenas nesse período, porque ela tinha liberdade para dispor do seu cabelo se não tivesse no voto. Mas um dia eu vou falar sobre esse assunto ainda. Só estou fazendo essa preliminar. Por que a gente deixou em aberto assim, que vai falar, dizendo que é uma fraude, para que as pessoas não fiquem fazendo deduções, mas já estão dizendo mais ou menos qual é a base do nosso argumento com relação a isso. E provo nas escrituras. O que eu estou falando, eu falo e provo nas escrituras. Aqui não tem negócio de conjectura com coisas que não vão respaldar o que nós estamos falando. Claro que podemos trazer algum exemplo, né, para as pessoas compreenderem melhor o que estamos falando, mas o respaldo, o fundamento do que nós estamos afirmando são as próprias escrituras. Então, meus queridos, finalizando,
Ali Coríntios 11. Aquelas pessoas, quando não repartiram aquilo que tinha com aqueles que não tinham, até o vinho que eles bebiam, o vinho, eles estavam humilhando os irmãos, eles estavam sendo egoístas. E Paulo diz, por isso que há entre vós, olha a questão que eu vou trazer aqui agora, muitos fracos e pobres, não são fracos e pobres espirituais não, havia e muitos que morreram. Paulo está falando ali, alguns que morreram, Paulo está falando ali que as pessoas viviam uma situação muito miserável. Procure fazer uma pesquisa para saber como era a vida das pessoas que moravam naquela região da Macedônia naquela época. Tinham fracos, era fisicamente mesmo. Tinha muitos que eram fracos, de saúde. Tinha muitos que eram doentes, de saúde. Porque quem tinha comia, quem não tinha não comia. E alguns morriam, inclusive. E alguns mortos. E alguns já tinham morrido. E alguns já tinham dormido. E havia muitos problemas como esse no meio deles, por falta do amor. E Paulo diz que, olha, quando vos juntai para comer, haja comunhão. Por quê? Isso eles não estavam se juntando para fazer culto, bater palma para o Criador, para louvar o Criador, porque você louva reconhecendo, louvar é reconhecimento, não é música. Isso é um sistema que eles criaram. Isso foi um sistema que eles criaram para eles ganharem dinheiro. Então, nós podemos nos reunir, inclusive, para falar da palavra, para ensinar. Mas isso não quer dizer que nós vamos reunir para fazer culto, isso é uma coisa nossa. Como eu estou falando aqui com os senhores podem falar, pode ser através da internet, pode ser pessoalmente. E é bom que nós façamos isso. Né? Se alguém tem do Pai entendimento para sair para pregar, vá sair para pregar. Para ensinar, mas para pegar para as pessoas que não sabem, não é você ficar pegando pessoas para fazer de escrava sua, de serva sua. Ensinar quem não sabe. Meus queridos, nós estamos encerrando aqui. Breve, pretendemos dar continuidade a esse assunto. Eu sei que surgirão muitas dúvidas acerca daquilo que nós falamos, mas a nossa finalidade, eu quero deixar claro aqui, não é ofender a nenhum dos senhores. Mas a nossa finalidade é falar a verdade acerca das coisas do Criador. Que nosso Pai Celestial abençoe todos vocês. Muito obrigado.